Bem-vindos ao Da Capa à Contracapa. Estamos na semana decisiva da COP16, a 16ª Conferência das Partes da Convenção das Nações Unidas para a Diversidade Biológica. Representantes de quase 200 países vão discutir como podem monitorizar as 23 metas negociadas em 2022 para proteger a biodiversidade planetária. Tal como nas negociações climáticas, também neste domínio espaira sempre o espectro da inação, ou pelo menos de resultados insuficientes. Muitos países não levam para esta conferência em Cali o seu Plano Nacional de Ação para a Biodiversidade. Ora, como financiar a conservação da natureza em muitos países subdesenvolvidos? Como é que poderemos encontrar regulações para a exploração de matérias naturais essenciais para produtos de saúde, alimentação ou cosmética? Como é que podemos medir progressos neste domínio e também se a Europa e Portugal têm especiais obrigações em matéria de biodiversidade? Algumas das questões para a conversa desta semana são os nossos convidados, o Presidente da Associação Ambientalista Zero, Francisco Ferreira, e João José Fernandes, Diretor Executivo da OICOS, Cooperação e Desenvolvimento, que se junta a nós a partir de Cali. Muito obrigado pela vossa disponibilidade para conversarmos sobre a biodiversidade, como podemos proteger mais a biodiversidade. Francisco, esta questão da biodiversidade perdeu ou tem vindo a ganhar, pelo contrário, mais relevância face à irmã gêmea mais mediática, que é a negociação climática, ou seja, a conferência que vem a seguir? Eu diria que a biodiversidade ganhou um enorme protagonismo há 2 anos, com aquilo que foi o verdadeiro Acordo de Paris da biodiversidade, com o traçar de 23 metas para 2030, 4 grandes objetivos para 2050 e realmente com um conjunto de relatórios que mostraram que não apenas o clima, mas também a biodiversidade, como mais uma crise global, para além de uma crise de recursos ou sobreexploração de recursos e também de poluição, está na linha da frente daquilo que é necessário agir para salvaguardarmos as gerações futuras. Ou seja, eu penso que nós temos esta enorme tendência em nos esquecermos que a natureza tem um conjunto de serviços essenciais para todos nós, a água potável, o ar limpo, os alimentos, tudo isso é absolutamente crucial, quer no meio terrestre, quer nos oceanos. Nós temos um relatório das Nações Unidas de 2019 que nos diz que há 1 milhão de espécies em risco de extinção, aquilo que nós chamamos a 6ª extinção, mas desta vez com a mão humana a ter um peso muito grande, e nós não conseguimos salvaguardar o clima se não salvaguardarmos a biodiversidade, sendo que a biodiversidade também está na negociação climática, em risco, está na negociação climática. Está, exatamente. Aliás, esse é um dos aspectos cruciais que nesta conferência das partes em Cali está a ter, obviamente, o seu protagonismo também, é que nós temos 3 convenções que nasceram todas na mesma altura. Em 1992, a quando da Cimeira da Terra, no Rio de Janeiro. A Conferência da Diversidade Biológica, Alterações Climáticas e Desertificação. Que tem uma cimeira no final do ano, em dezembro. Exatamente. Portanto, é absolutamente crucial, de 2 em 2 anos, porque a do clima tem estas reuniões todos os anos, mas as outras é só de 2 em 2 anos. É por isso que nós já vamos na COP29 do clima e na COP16 da biodiversidade e o mesmo na desertificação. E, portanto, as interligações entre os efeitos do clima na desertificação, por exemplo, a desertificação na biodiversidade, o clima também aqui com um papel fundamental de prejuízo para a biodiversidade, mas de benefício, nomeadamente em termos da florestação, entre outros aspectos. Portanto,
Há aqui, cada vez mais, um esforço de interligação entre os temas, e certamente falaremos disso. Uma das coisas, um dos aspectos comuns nestas conferências e que vai ganhar protagonismo nas três é, sem dúvida, o financiamento, que é um dos aspectos mais cruciais decididos há 2 anos no chamado Acordo de Kunming-Montreal. Que tem 2 nomes já agora. Exatamente, tem 2 nomes. Tem a ver com o contexto em que tudo se passou. Exatamente, porque foi uma presidência chinesa, mas a reunião teve lugar em Montreal, porque a Covid-19 impediu essa reunião em Kunming. E, portanto, o acordo de Kunming-Montreal de há 2 anos, com todas estas metas, com é no fundo o substituto do nome Paris, no caso do clima, claro, por Kunming-Montreal. Queria ouvir agora o João José Fernandes da Oikos, onde entra aqui também uma outra dimensão de tudo isto, que tem a ver, na perspectiva da Oikos, mais ligada ao desenvolvimento. E a ideia também de trazer o João José Fernandes tem um pouco também para alargar o espectro da nossa conversa, tendo em conta que também há representantes não só apenas de países, mas também de povos que são essenciais para a proteção da biodiversidade e, se calhar, da manutenção e o cuidado necessário para alcançar as metas que foram negociadas em 2022. É isto? Exatamente. Portanto, mais, obrigado pela oportunidade. Eu creio que faz todo o sentido juntarmos as questões de desenvolvimento às questões da biodiversidade e do clima, porque de facto elas estão muito presentes aqui em Cali. Para terem uma ideia, pela primeira vez, há 2 anos, portanto em Kunming-Montreal, foi colocado muito claramente a referência aos povos indígenas. E até aqui aquilo que acontecia foi o estabelecimento, digamos, de metas, quer em termos de restauro, quer em termos de parar a perda de biodiversidade, o chamado 30-30, portanto, quer em termos marinhos, quer em termos terrestres. De facto, se nós olharmos para as regiões que são hotspots em termos de biodiversidade, a maior parte delas dependem, efetivamente, de uma relação com povos indígenas e com conhecimento tradicional. E aqui começaram logo uma série de problemas. Porque é que muitos países, por exemplo, não trazem planos de ação em termos de biodiversidade como estava previsto há 2 anos? Uma das dificuldades é que as primeiras medidas e as primeiras tentativas que foram efetuadas esbarraram em termos de governança. Ou seja, por exemplo, em muitas regiões do mundo tem havido alguma resistência ao estabelecimento de áreas marinhas protegidas, exatamente porque elas são vistas pelos povos indígenas como uma forma de colonização de um Estado central e potencial perda de autonomia desses povos na sua relação com a natureza. Aliás, a Oikos está neste momento no processo de negociação numa região das Caraíbas, das Honduras, a região da Mosquitia, onde realmente este tema é um tema muito, muito candente. Houve 2 tentativas anteriores, ambas falharam exatamente por este aspecto. E de Cali, portanto, o que é que pretendem do ponto de vista que saia em concreto, deste ponto de vista? Aquilo que se pretende é que se passe das referências à importância das tradições, do conhecimento tradicional e dos povos indígenas para, digamos, uma governança partilhada. Uma governança partilhada entre os Estados e entre as populações locais e as organizações que promovem, digamos, a conservação da biodiversidade, porque só assim é possível fazer avançar. E não podemos nunca olhar para isso como uma oposição, ou seja, de facto, por aquilo que nós percebemos no diálogo com estas comunidades, eles efetivamente querem melhorar a sua condição de vida e isso passa por melhorar o seu habitat e, portanto, também a sua, digamos, riqueza natural e a biodiversidade. E sempre o fizeram, aliás, eles sempre cuidaram de alguma forma da biodiversidade. No entanto, a introdução
enfim, de exploração industrial, seja de pesca, seja de extração de petróleo, de gás, seja a aposta em determinado tipo de energias fósseis, veio criar uma disrupção. E por isso é absolutamente essencial que aqui de Cali saia um quadro claro, quer em termos de uma clareza ao nível da governança, quer, obviamente, uma questão de financiamento. Porque a questão de financiamento não é apenas, e do nosso ponto de vista essa é uma batalha, não é apenas dizer quais são os recursos que são alocados a países em desenvolvimento. É esses recursos que são alocados a países em desenvolvimento para a conservação da biodiversidade chegam ou não àqueles que são os verdadeiros protagonistas da conservação. E isso é um passo que é necessário dar aqui em Cali. Sim, vamos à questão do financiamento. Francisco, esta questão do financiamento também, obviamente, atravessa a outra conferência das partes, a questão do clima, e esta questão do desenvolvimento recoloca-nos também no trilho de debates mantidos ao longo dos últimos anos nas COPs do clima relacionadas com o Norte-Sul, digamos assim, e a capacidade ou não, acresce ainda outra dimensão, que tem a ver com os estados que são mais afetados, por exemplo, pelos efeitos das alterações climáticas. Mas se dividirmos só o Norte-Sul, que está muito presente aqui na COP16 em termos de fratura, digamos assim, de interesses, é a mesma discussão da discussão do clima. E já agora, este financiamento que se pretende aqui, como é que se vai cruzar com o financiamento climático? É do mesmo bolo? São bolos diferentes, concorrentes ou suplementares? Bem, são efetivamente bolos concorrentes, apesar de as ações poderem ter valências semelhantes. O que é facto é que nós estamos a falar de um total a atingir em 2030 de 200 mil milhões de dólares, com 20 mil milhões de dólares a serem dados pelos países desenvolvidos aos países em desenvolvimento a partir de 2025, isto por ano, e isso, se olharmos, por exemplo, para o clima, estamos a falar de uma realidade atual onde o financiamento público e privado, no quadro do Acordo de Paris, já atinge a meta desde 2023, era suposto estar desde 2020, de 100 mil milhões de dólares. Com grandes dificuldades. Com grandes dificuldades, como digo, só se atingiu em 2023, e no Azerbaijão, na Conferência das Nações Unidas do Clima, vai estar em cima o montante e a forma de financiamento a partir de 2025, onde o objetivo seria muito mais do que duplicar. Fala-se inclusive de chegarmos a 1 bilhão, e aqui estamos a falar 1 bilhão português, portanto, um 1 trillion em inglês, de financiamento anual. O financiamento é uma parte extremamente importante. Aliás, já que se estava a falar dos povos indígenas, dizer que uma das coisas que está em cima da mesa em Cali é precisamente a criação de um órgão permanente dedicado aos povos indígenas e às comunidades locais, e onde nós consigamos garantir que o dinheiro chega à realidade destas comunidades, porque é sempre difícil um país passar um cheque em branco a outro país. E as questões de monitorização são longas. Desde sempre, Desde sempre. E, portanto, é muito complicado, muito complicada esta questão do financiamento, apesar de realmente nós vermos aqui grandes disparidades. E se tivermos um número curioso, é que nós vemos que, por exemplo, algo que está em cima da mesa, que é... porque esta Conferência da Biodiversidade também envolve a questão da diversidade genética. Sim, já lá vamos. E, por exemplo, onde é que eu posso ir aí? Muitas destas coisas são gratuitas, não é? Muitas das patentes, ou melhor, as farmacêuticas fazem, por exemplo, patentes à custa de dados que são gratuitos, e até que ponto é que eu não deveria financiar
precisamente através do setor privado, nesta e noutras áreas, onde eu tenho o benefício da biodiversidade. No fundo, deixar um dinheiro na comunidade de origem desses produtos naturais. Exatamente, ou da informação que é coligida desses produtos naturais. Mas a minha questão era se o sul global, norte global, com estas distribuições de dinheiro, têm estado mais próximos ou cada vez mais distantes? Bem, eu acho para já que nós temos aqui um fator complicado, que é o facto de muitos dos recursos por alguns países-chave estarem a ir para os conflitos, não é? Aliás, não deixa de ser curioso que esta conferência em Cali, o tema é paz com a natureza. Eu quase que diria que o que nós precisamos é paz entre os homens e com a natureza. Porque realmente nós, aliás, dentro dos 5 P's da sustentabilidade, nós temos o planeta, as pessoas, a prosperidade, as parcerias e a paz. Sentem que há um desvio de dinheiro que podia ser canalizado para a biodiversidade barra clima, que está a ser desviado para esforço de guerra, é isso? Claro que sim, e não só. Não é só o dinheiro em si que está em jogo, é também o facto de as prioridades serem diferentes e eu não chegar a acordo por razões conjunturais, geopolíticas entre as diferentes partes. Aliás, nesta área da biodiversidade, não deixa de ser curioso salientar que, por exemplo, 15% das zonas úmidas, que são dos ecossistemas mais produtivos à escala planetária, estão precisamente na Rússia. Mas, por outro lado, nós temos uma destruição ambiental brutal causada pela Rússia na Ucrânia. Portanto, há aqui muitos dados que estão a surgir que representam também o conflito do ponto de vista do financiamento entre países, mas o sentimento geral é que quer no clima, quer na biodiversidade, os países que mais tenham contribuído para a degradação dos ecossistemas e para a exploração dos ecossistemas estão longe de contribuir com o que deviam, e países em desenvolvimento, como é o caso da China, também já começam a ter um papel relevante na degradação de ecossistemas de outros países, nomeadamente pela exploração de metais raros, de madeira, etc. E nós não temos que encontrar também uma forma de os trazer ao financiamento e não apenas ficarmos pelos países mais ricos. João José, como é que se pode garantir esta transparência necessária para que o dinheiro chegue efetivamente onde é necessário? E articulava esta questão com algo que peço que não seja demasiado técnico, mas está em cima da mesa, que tem a ver com as formulações de financiamento, porque se discute se é para lançar um fundo novo, se é para deixar para a COP17, se é para, enfim, gerir através do Fundo Global para o Ambiente. Não sei se isso é tão relevante, se é uma tecnicalidade, mas eu gostava, acima de tudo, perceber a sua perspectiva, como é que podemos dar garantias, ou podem ser garantias, surgir garantias de transparência na aplicação dos fundos, exatamente nessas populações e nesses terrenos tão necessitados desses apoios para garantir a proteção da biodiversidade. Bom, antes de mais, eu acho que há aqui dois ou três problemas que estão interrelacionados. Um deles é preciso chegar também a um consenso, quer científico, quer político, em termos de indicadores de monitorização, digamos, dos compromissos assumidos há 2 anos. E, portanto, se nós não tivermos esses indicadores muito claros de onde é que queremos chegar e não os monitorizarmos, também é muito difícil depois fazer a rastreabilidade do dinheiro face a esses mesmos objetivos e indicadores que se pretendem Está a incluir atingir. Os indicadores 30-30, ou seja, a proteção de 30% das áreas. 30, exatamente. Até 2030. E também, e aí claramente tem que haver depois uma questão que eu há bocadinho chamava de governança, ou seja, independentemente do canal que se utilize, ou seja um fundo centralizado ao nível global, seja outra metodologia,
primeiro tem que ser garantido que há uma complementaridade e uma adicionalidade e que não é, digamos, o dinheiro que era da ajuda pública ao desenvolvimento passa para o clima, o dinheiro do clima passa para da biodiversidade e um dia o da biodiversidade passa para a desertificação e andamos aqui, digamos, num círculo de anúncios de dinheiro que depois efetivamente desaparece porque é sempre reciclado. E portanto, isso é claro. E aí, a questão da governança é fundamental porque qualquer aplicação desse dinheiro não é somente saber se ele chegou ao país A, B ou C e se efetivamente vai ser aplicado em melhorar metas ligadas com a biodiversidade. É saber se houve uma participação efetiva, informada, consentida por parte das comunidades locais, seja dos povos indígenas, seja da sociedade civil, seja daquilo que são efetivamente as comunidades mais afetadas. Porque nós temos que ter em consideração que, quando estabelecemos medidas de conservação, elas vão ter não apenas efeitos positivos, mas vão ter, obviamente, restrições de acesso em termos de meios de vida para algumas comunidades. E tem que haver uma compensação. E, portanto, essa compensação tem que ser discutida, efetivamente, e essas alternativas de rendimento têm que ser discutidas com as comunidades locais. Portanto, e é este sistema de rastreabilidade que tem que ser garantido. Por isso é que eu dizia que tão importante ou mais importante ainda do que garantir que há uma transparência do ponto de vista contabilístico por parte dos países que vão receber o financiamento em relação aos países doadores, digamos assim, é a questão de saber até que ponto é que a aplicação do dinheiro será efetiva do ponto de vista de gestão, porque está a ser aplicada de uma forma que é aceite e que é, digamos, otimizada, quer em termos de metas da biodiversidade, metas do clima, quer em termos de bem-estar das populações mas as locais. soluções de financiamento podem ser múltiplas. Pegando no exemplo climático, no exemplo climático, não estamos a falar só de transferência direta de dinheiro, mas também aplicação em projetos locais, que sejam certificados, que haja uma certificação dessa matéria. Há também quem fale já, ou há também a discussão sobre os green bonds, ou seja, de alguma forma instrumentos relacionados com trocas de dívida por natureza. O que é que esses instrumentos merecem reservas da sua parte, João José Fernandes? É assim, esses instrumentos são necessários e a prova de que são necessários é que nós temos estado aqui a falar até agora apenas, digamos, de investimento público. Mas se nós olharmos, por exemplo, ao relatório de 2023 do Programa das Nações Unidas para o Ambiente, em termos daquilo que eles chamam o financiamento da natureza, aquilo que ficou, digamos, exposto é que é um saldo negativo, ou seja, basicamente isto, falando em português e não em linguagem de inglês americana, digamos que o setor privado vai buscar à natureza qualquer coisa como 5 bilhões de dólares por ano. E o setor público extrai cerca de 1,7 bilhões por ano. Em contrapartida, o investimento que é feito por parte público representa qualquer coisa como 30% desse valor e do ponto de vista privado o diferencial é muitíssimo maior, ou seja, é uma ínfima percentagem que é, digamos, investido em soluções baseadas na natureza. Portanto, há de facto um problema de números a este nível, que é muito maior do que aquilo que é os fundos públicos que estão a ser discutidos neste momento, dos 20 mil milhões em cada ano, ou dos 30 mil milhões em cada ano, ou no caso do clima dos 100 mil milhões, etc. Portanto, mas João, eu queria só acrescentar uma coisa que também me parece importante, que é, nós estamos a falar aqui do financiamento para... Mas na biodiversidade, então, isso ainda é mais claro, e foi muito claro há 2 anos atrás, que é os subsídios perversos. No clima eu tenho os subsídios perversos aos combustíveis fósseis. E aqui eu tenho os subsídios perversos a um conjunto de atividades enorme, por exemplo, vão desde a extração de madeira, a extração de minerais, a ocupação do solo, em que eu realmente... a agricultura... quando obviamente não é feita no sítio certo e da forma certa, e portanto quando eu somo
esses subsídios perversos nas diferentes atividades nos diferentes países, o montante associado é muitíssimo maior do que estes bilhões ou milhares de milhões que estão aqui em jogo. Que é um das 18 metas de 2022. Exatamente. A redução dos incentivos danosos, digamos assim. E é das mais cruciais. E há aqui uma outra coisa, uma estratégia que já foi apresentada pelo Brasil e que agora é reforçada, que é o Brasil a tentar... e diz que já mobilizou 25 mil milhões de dólares para um género de um fundo, em inglês é chamado uma facility, a Tropical Forest Forever Facility, que no fundo é esta ideia que vem aliás do clima, mas que também é válida para a biodiversidade, que é pagar para não cortar. Ou seja, não cortar a floresta. Ou seja, no fundo é o Brasil a dizer, bem, se não querem que... Porque neste momento... Paguem-nos para manter o que está. Paguem-nos para manter o que está. Para que nada seja abatido. Exatamente. E há, efetivamente... uma oportunidade de financiamento. O Brasil já fala de financiamentos privados que devem conseguir chegar aos 100 mil milhões de dólares. Portanto, o valor anual a mobilizar pelos países desenvolvidos para o desenvolvimento do clima. E quando, para se ter uma noção, o que é facto é que nós, neste momento, destruímos mais o dobro da floresta que plantamos. Um dos objetivos é nós chegarmos a 2030 com um balanço zero na floresta. Muitas pessoas pensam que não, nós já estamos a replantar, estamos aqui com tantos projetos de plantação à escala mundial. Zero ou próximo de zero? A terminologia não é próximo de zero logo no objetivo. É logo a dar uma folga, não é? Mas eu acho que o próximo ou o zero é um bocado indiferente, porque nós neste momento, como digo, cortamos ou destruímos o dobro daquilo que plantamos. Parece-me que o João José queria acrescentar aqui qualquer coisa. Sim, queria acrescentar duas coisas, mas retomando aqui o fio condutor do Francisco, eu diria que aqui também há aqui um elemento que é importante. Ou seja, é bem-vindo este tipo de arquitetura financeira. No entanto, há dois temas que são importantes. Quem é que a constrói? Ou seja, não podem ser apenas os bancos e os mercados financeiros, e esse ontem foi uma das discussões que houve aqui em Cali. Ou seja, tem que haver uma participação não só dos governos, mas dos atores que efetivamente participam em concreto na promoção da conservação. Caso contrário, aquilo que pode acontecer é otimizamos do ponto de vista, digamos, de commodity financeira, e depois o que é que fazemos? Olha, por exemplo, no caso da floresta, não é só que nós estamos a plantar menos do que aquela que é produzida. Como dizia um deputado da República Democrática do Congo, é que estamos a plantar a floresta errada. E, basicamente, nós não conseguimos ter, por exemplo, acesso a sementes da floresta local para replantar. E, portanto, muitas vezes aquilo que estamos a fazer é ainda pior do que aquilo. Portanto, tem a ver com as espécies invasivas e com tudo isso. Portanto, esse é um dos aspectos. Agora, há outro que obviamente, é fundamental, o longo prazo. Porque como é que nós vamos dizer a uma comunidade que tem que ter restrições à pesca ou restrições ao acesso à extração de madeira na floresta, e depois dizemos-lhe que temos aqui um projetinho para 3 anos. As pessoas sabem fazer contas e dizer, então, mas eu vou perder aquilo que é a minha forma de vida, que já foi a forma de vida dos meus pais e dos meus avós, e só tenho aqui um horizonte de 3 anos. Não pode ser. Portanto, de alguma forma, este racional do Brasil é também um racional de povos indígenas e de comunidades locais. Ou seja, tem que haver aqui uma clareza de que há um compromisso de longo prazo que vai tornar viável, digamos, uma alteração comportamental, seja face à floresta, seja face aos ecossistemas costeiros ou marinhos. E, portanto, isso é absolutamente fundamental. Mas, por exemplo, há outras áreas que são inovadoras e que são absolutamente fundamentais,
que já há uns anos atrás eram discutidas, por exemplo, para a agricultura, que eram os subsídios agrícolas, aliás, os seguros agrícolas de colheitas, nomeadamente em relação às alterações climáticas, e hoje, por exemplo, discute-se aquilo que pode ser o papel de seguros no âmbito dos corais que são afetados por, exatamente, eventos extremos do ponto de vista das alterações climáticas. José, e há capacidade real de fazer chegar dinheiro a estas comunidades via repartição dos benefícios da tal informação genética da natureza, para introduzir aqui este tema? Eu diria que há capacidade, mas há muito trabalho que tem que ser feito. Há uns anos atrás, eu estive na Índia com o Terra Institute, que é uma organização que foi fundada pelo Rajendra Pachauri, que foi, digamos, o cientista-chefe do IPCC, das alterações climáticas, e o que eles diziam era: nós na Índia estamos-nos a preparar há muitos anos exatamente do ponto de vista daquilo que pode ser o potencial de partilha de benefícios. E porquê? Porque sabemos que as nossas tradições na Índia têm sido utilizadas frequentemente pela indústria farmacêutica. Mas isso passa claramente por nós mapearmos, sistematizarmos e de alguma forma consolidarmos aquilo que é o conhecimento tradicional e dizermos: todos estes princípios ativos que foram desenvolvidos ou que estão a ser desenvolvidos e investigados pela indústria farmacêutica dependem diretamente de um conhecimento tradicional ou de princípios ativos que estão nas nossas florestas. Mas se não for feito este trabalho, e muitos destes países não têm, a Índia é uma coisa, mas há muitos países mais pequenos. Nós, por exemplo, fizemos algumas coisas a esse nível em São Tomé e Príncipe, que é um pequeníssimo país e com muito pouca capacidade a esse nível do ponto de vista científico. Porquê? Porque, obviamente, que chegámos à conclusão que houve alguns medicamentos contra o cancro que foram desenvolvidos a partir de investigação da Universidade da Califórnia e que dependeram, efetivamente, de um princípio ativo que existia na floresta tropical de São Tomé e que era conhecido pelos curandeiros locais. E houve, durante 20 anos, uma investigação, mas como o país não tinha qualquer recurso nem organização para esse nível, não conseguiu reivindicar. E, portanto, há muito trabalho a fazer prévio digamos, à discussão em si. Caso contrário, quem tem mais poder consegue sempre essa Porque vitória. Tem mais recursos científicos também, não é? Recursos científicos, exatamente. E isso faz-me lembrar uma discussão que tive uma vez na Bolívia, exatamente em que estava, digamos, uma entidade norte-americana com 18 ou 19 cientistas. E estava do lado da Bolívia apenas um cientista que, aliás, só tinha um mestrado. E depois a OICOS e os Médicos Sem Fronteiras colocaram alguns peritos para negociação da mesa. E eles queriam excluir. Porque, obviamente, iriam, não, em termos de número, não iriam equalizar, mas pelo menos diminuir. E exatamente tinha a ver com as patentes ligadas à indústria farmacêutica. Não, exato. Esta questão dos dados genéticos sobre plantas suporta um negócio absolutamente brutal. Já que defende um imposto de 1%. Exatamente. E, portanto, o que está aqui em jogo era o imposto de 1%. E nós vemos aumentos, por exemplo, dos CEOs de várias farmacêuticas, ou volume de lucros, os lucros de inúmeras farmacêuticas, em que este 1% não faria sequer grandes danos. Mas é a própria Suíça, por exemplo, onde 7% do produto interno bruto está associado à indústria farmacêutica, que diz que deve ser um mecanismo voluntário e nunca obrigatório. Portanto, o que é facto é que quando chega à hora da verdade, e nós vemos isso nas empresas, só 1% das empresas que estão classificadas no índice Fortune 500 é que desenvolveram uma estratégia para endereçar os impactos na natureza. Portanto, todos somos muito sustentáveis, mas quando chega a tirar o dinheiro do bolso para pagar aquilo que é verdadeiramente legítimo que se pague nomeadamente nesta área da genética, aí já não jogamos Mas aqui em Cali, na sequência também do protocolo de Nagoya,
há a capacidade de tornar este único mecanismo vinculativo e verdadeiramente efetivo deste ponto de vista, ou a discussão de 1% é uma questão de corredores ainda? Não, é uma discussão que está em cima da mesa e, inclusive, com muitos dados a serem divulgados das várias companhias farmacêuticas e dos valores que estão em jogo, e com alguns países, a começar pela própria Colômbia, mas não só, a mencionarem essa necessidade de haver um compromisso que não deve ser apenas voluntário. E aqui também a Europa tem tido uma posição muito pouco exigente, porque tem os seus interesses farmacêuticos também. Já nem falo das bases de dados serem abertas em alguns aspectos deste ponto de vista científico. Exato, quer dizer... Permitiria cientistas de outros países, para além daqueles que têm mais recursos, trabalhar nestes domínios. Não, e aí, obviamente, nós poderíamos ter uma abertura muito maior. Há aqui os dois casos. Há os casos em que a base de dados é aberta e a companhia faz o lucro e não paga nada por isso. Sim. E os casos em que a base de dados é fechada, os lucros são feitos e não são partilhados. Há uma coisa que o João José há pouco disse, e eu gostava de ouvir o Francisco Ferreira sobre isso, tem a ver com as próprias métricas. E a métrica mais sonante é sempre esta métrica do 30-30, ou seja, a proteção de 30% das várias áreas, incluindo, estamos aqui a falar, umas áreas num somatório de um conjunto de áreas, que podemos lá chegar, mas a verdade é que até 2030, mas há também quem começa a levantar dúvidas se o slogan 30-30 mesmo aplicado, se é suficiente ou esconde ainda algo que tem que ser afinado. Da vossa perspectiva isso é claro, não há uma questão, é uma questão, é um pormenor, ou é mesmo decisivo perceber o que é que está em cada área protegida nesses 30-30? Não, é absolutamente decisivo, e eu acho que aqui vale a pena olharmos para o caso de Portugal, em que nós nas áreas marinhas estamos muito atrasados de chegar a esses 30% de área classificada. Vai ser muito difícil também atingirmos uma submeta que é 10% de área super restrita, não é? Super restrita, ou portanto onde os objetivos proteção de conservação total são de enorme salvaguarda. Mas no caso da área terrestre, nós anunciámos ainda por parte do anterior governo que já tínhamos superado os 30%. E à custa do quê? À custa de colocarmos todas as áreas das reservas de biosfera e dos geoparques. Que não contam. Que, em nosso entender, não deveriam contar. Em muitos casos, não são áreas relevantes do ponto de vista da biodiversidade, são sim da geodiversidade. E esta diferença de critérios é muito substancial quando chega ao anúncio das metas. Portanto, Portugal não é um dos 35 países que apresentou a sua estratégia nacional e o seu plano de ação. Sabemos que isso deve vir a acontecer proximamente, mas o que é amplificar facto, para 34,8%, como a Zero chamou a atenção. É abusivo em nosso entender, porque realmente vamos então lá ver as áreas que estão em jogo em termos da sua relevância para a diversidade biológica, e percebemos que muitas delas são zonas com uma forte presença humana, ou então onde o relevante é a geodiversidade e não, e de forma alguma, a biodiversidade, que é aquilo que é o claro objetivo da Convenção. Nas áreas marinhas protegidas, curiosamente, tivemos agora a aprovação de uma rede de áreas marinhas protegidas do Atlântico Norte, nos Açores, também na tentativa de tentar andar atrás do atraso, não é? Deste ponto de vista, os oceanos, de facto, é complicado. Apenas 8% do oceano em todo o mundo, digamos assim, tem estatuto de proteção, e só 2,9% tem com níveis de proteção total ou alta. E não só, é que o oceano é quem... Quer dizer, é dramático nós pensarmos nesta percentagem tão pequena e, ao mesmo tempo, percebermos que é o oceano que nos tem salvo. É o oceano que absorve 90% do calor extra
que nós estamos a colocar à custa das emissões de gases de efeito de estufa associados às alterações climáticas. É à custa deste impacto das alterações climáticas e do aquecimento global que nós temos a destruição, por exemplo, dos corais e temos espécies invasoras. É uma outra área também onde se pretende para 2030 uma redução na ordem dos 50%, que acaba por cruzar, mais uma vez, estas questões que estão aqui em jogo, que é, por um lado, salvaguardar o importante e o super importante, ao mesmo tempo mais uns 30%, que é restaurar o que foi degradado e por outro lado, garantir que eu tenho uma devida monitorização, acompanhamento, financiamento das ações que cada país está a propor. João José, na questão das áreas marinhas, isto impela o mundo inteiro a trabalhar nas questões, por exemplo, de pesca sustentável. Que trabalho está a ser feito com as comunidades pescatórias e indígenas também, mas sobretudo as das áreas costeiras, em relação a este tipo de preocupação? Aí temos duas dimensões. Digamos, temos uma que é ligada à própria pesca tradicional, que é feita por essas comunidades, digamos, numa pesca de proximidade, e aí aquilo que há a estabelecer, digamos, são, ajudar as comunidades a mapear aquilo que são os seus recursos, por exemplo, mapear quais são as áreas de viveiro absolutamente importantes, normalmente associadas ou a mangal, ou a corais, ou a ervas marinhas, etc. E, portanto, como é que se pode proteger essas áreas que terão, digamos, benefícios enormes, não só em termos de abundância de peixe, mas também em termos, por exemplo, de captura de CO2. Portanto, por exemplo, o efeito que o mangal tem na captura de CO2 é muitíssimo maior do que tem uma árvore numa floresta. E, portanto, também, ou seja, que as percentagens têm que ser vistas em termos daquilo que é mais efetivo e que terá maiores resultados. Mas depois há toda uma outra dimensão. E a outra dimensão é a própria pesca industrial. E aí entramos numa dimensão que é complexa por várias dimensões. Primeiro, porque foge ao controle da comunidade, por vezes foge ao controle do país, em que alguns países limitam-se a fazer um acordo de pescas com a União Europeia, ou com a Rússia, ou bilateralmente com a Espanha ou com qualquer outra potência, digamos, pescatória a nível Mas há um mundial. acordo para ratificação do alto mar ainda em curso. Há ainda em curso, mas efetivamente tem que ser ratificado e depois tem que ser completamente operacionalizada. E há depois, obviamente, um efeito que isso terá, que é muitas populações vivem quer da pesca tradicional, quer do fornecimento de mão de obra, por exemplo, de mergulhadores, etc., para a pesca industrial. Portanto, isso é um tema que é necessário ter. No entanto, digamos, há trabalho feito, há boas práticas e há sucesso também interessa realçar. E, portanto, demonstram que é possível, efetivamente, fazer esse tipo de trabalho. No entanto, é um trabalho muito complexo. Mais complexo ainda, porque, ao nível dos ecossistemas marinhos, digamos, é difícil de colocarmos uma fronteira. Isso também nos ecossistemas terrestres, mas eu diria que nos ecossistemas marinhos é ainda mais complexo. Por exemplo, com todos os impactos em termos de geocirculação das correntes marítimas. Bom, aquilo que nós façamos numa determinada área vai impactar uma área que fica longíssimo a esse nível. Depois, nós sabemos que há habitats que são únicos para determinado tipo de espécies. Portanto, se esse habitat cair fora da zona do 30%, essa espécie vai, por isso, simplesmente desaparecer, porque ela não vai deslocar-se ou deslocalizar-se para uma outra área. E isso explica, por exemplo, porque é que, inclusivamente, em zonas de conservação, continua a haver, digamos, a extinção de algumas espécies. Exatamente, elas dependem de dinâmicas que estão para além
destas zonas de conservação. Por exemplo, em termos marinhos, mas também em termos terrestres, os corredores de biodiversidade são absolutamente essenciais. Ou seja, não é só estabelecermos uma área marinha ou estabelecermos uma área de conservação terrestre, mas temos que garantir que há corredores que permitem ligar e fazer a ligação com outras áreas de grande relevância do ponto de vista da biodiversidade. E, por exemplo, Portugal também tem muito a fazer. E mais, Portugal tem uma obrigação do ponto de vista marinho, então, que é enorme, porque nós queremos alargar a plataforma continental e, portanto, temos que ser ambiciosos também em termos das metas, não apenas para aquilo que já hoje temos, mas para aquilo que provavelmente iremos ter daqui a uns anos e que nos será reconhecido. Portanto, a responsabilidade será, sem dúvida, acrescida. Para terminar, fazendo a ponte com a COP do Clima que vem a seguir, Francisco, o que é que era mesmo determinante sair da Conferência de Cali que possa ter um impacto direto, não provavelmente no processo todo, que naturalmente terá sempre impacto, mas direto naquilo que vai ser negociado depois no Azerbaijão? Eu diria que uma mensagem muito forte do chefe de Estado, algo que neste momento está muito limitado. Era previsto estarem 9 chefes de Estado ou primeiros-ministros presentes. Lula da Silva, porque teve um acidente, provavelmente não irá participar. A Presidenta do México também já disse que não participava. Neste momento já são só 7. Portanto, nestes 2 dias de segmento de alto nível, vai ser importante ouvir o que é que há a dizer. Mas eu acho que o mais decisivo é a mensagem que vai sair do ponto de vista do financiamento. Aliás, é aí que os textos estão mais em aberto e, portanto, se calhar a conferência não terminará na sexta-feira, porque é uma área difícil, muito difícil de acordo. Da monitorização, porque esse já foi o nós termos indicadores é absolutamente crucial e já foi digamos a parte que ficou de fora há 2 anos atrás. E se nós conseguirmos uma mensagem clara de financiamento, uma mensagem de interligação entre as convenções, e se tivermos também o colocar da biodiversidade na agenda, eu acho que quando chegarmos à Conferência do Clima daqui a algumas semanas, haverá razões para também essa biodiversidade ganhar protagonismo. Estará o Brasil a tentar guardar cartas para a Conferência do Clima que vai organizar no próximo ano? O Brasil está claramente a jogar em 2 tabuleiros, não diria no da desertificação, mas claramente no da biodiversidade e no do clima. Vai ter a COP30. E para o ano vai ter a COP30, que é decisiva do ponto de vista de termos as terceiras metas no quadro do Acordo de Paris. Nós tivemos as primeiras metas aprovadas em 2015, as segundas em 2021 em Glasgow e agora temos as metas para 2035. Na semana passada, infelizmente, saiu um relatório a dizer que nós aumentámos as nossas emissões em 1,3% entre 2022 quando e 2023. Quando se quereria o contrário, quando não? nós precisamos do contrário. João José Fernandes, que mensagem, mesmo para rematar, pode transitar de Cali para o Azerbaijão? Eu creio que para além da mensagem digamos, de maior visibilidade em termos da biodiversidade e se houver um acordo ao nível de financiamento, eu acho que há uma coisa que seria absolutamente fundamental, que é exatamente a criação de espaços de confiança, não apenas entre países, mas também das instâncias de governança e de governabilidade dos próprios países para com as comunidades, os povos indígenas e as comunidades locais. Eu creio que isso é absolutamente essencial. Mas a verdade é que há um elefante na sala e tem a ver com os conflitos geoestratégicos. Aliás, se nós repararmos para aquilo que são as propostas, os países que se propuseram para a próxima COP, reparamos que logo aí, sendo todos da mesma região, o Azerbaijão, o Uzbequistão e a Arménia,
há claramente aí um conflito geoestratégico que pode envolver, mais uma vez, a União Europeia, a Rússia, etc. E, portanto, de facto, seria muito importante esta construção de confiança no momento em que realmente é ela mais necessária do que nunca. Muito obrigado pela vossa presença no programa da Capa à Contra Capa. João José Fernandes e Francisco Ferreira, olhamos para a biodiversidade também no contexto desta conferência de Cali, a COP16, para a proteção da biodiversidade à escala planetária. O programa da Capa à Contra Capa é uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Pode ouvir a versão integral da nossa conversa na versão em podcast. O genérico original é do pianista Mário Lajinha. Fizeram o programa esta semana Beatriz Garcia, Diogo Casinha, José Pedro Frazão e Ana Marta Domingos. Nós voltamos na próxima semana para debater outro tema.